em entrevista, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, alertou Lula sobre o apoio do Congresso ao governo. Segundo o deputado, o Planalto tem contado com a boa vontade dos partidos para conseguir aprovar pautas, mas o combustível deste apoio estaria acabando. Após diversas declarações contra o governo, Lula convidou Arthur Lira para um café da manhã no Alvorada. O encontro não estava previsto na agenda oficial do presidente e, segundo a apuração do nosso colega Cláudio Dantas, da Jovem Pan em Brasília, o líder da Câmara também disse a Lula que a paciência da casa está no limite. Então, vamos imediatamente a Brasília. Lá está Cláudio Dantas, que vai trazer detalhes dessa apuração. E Dantas, conta para a nossa audiência o que Lula precisa fazer para conseguir garantir apoio do Congresso. Afinal, pautas importantes serão apreciadas nas próximas semanas. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite à nossa audiência. Já conosco presente nesta segunda-feira. Daniel, olha só. O Arthur Lira mandou o recado direto ao presidente da República. Essa reunião entre os dois, ela estava prevista para acontecer desde a semana passada, quando o Lula ligou para o Arthur Lira, ali, na véspera da aprovação da MP da Esplanada, para fazer um apelo para que a aprovação ocorresse, como de fato aconteceu. A reunião de hoje foi para que o Lira pudesse reiterar as demandas das lideranças partidárias na Câmara. Que demandas são essas? O cumprimento de acordos que foram celebrados lá, ainda na transição, na aprovação da PEC da gastança. A gente sabe dessa PEC, a gente noticiou, trouxemos os bastidores e todo o impacto financeiro que ela já provocou desde cedo, né? Desde antes do início do governo, já criou um rombo enorme que o governo agora aí tenta, de alguma maneira, tapar com o marco fiscal, com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária. Vem muita taxação aí para se conseguir tapar o buraco. É um governo que pretende gastar cada vez mais. E a Câmara, comandada pelo Arthur Lira, vem fazendo a resistência a essa agenda, especialmente a agenda ideológica. O Arthur Lira disse que a paciência está no limite. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Lula não tem tempo. Ou o Lula promove a reforma ministerial, troca a articulação política, tira o Alexandre Padilha, coloca José Múcio ou qualquer outro, ou ele abre a esplanada para o MDB, para a União Brasil, para o PP do próprio Lira, ele entrega ali pastas essenciais como o Ministério da Saúde, ou ele terá muitos problemas. Então, nós temos aí um horizonte nebuloso, o Arthur Lira deixando muito claro qual é a demanda, né? É uma demanda por recurso, é uma demanda que ela vem nessa antecipação de uma campanha política, de uma campanha eleitoral que acontecerá no ano que vem. Ano que vem nós temos eleições para prefeituras, né? Onde justamente você precisa dessas emendas. Por isso que eles estão pressionando para que essas emendas sejam todas liberadas, as obrigatórias e as não, né? As impositivas e as não. Por quê? Porque eles precisam atender, os deputados precisam atender as suas bases eleitorais através dos prefeitos para conseguir, então, ter fôlego para a campanha eleitoral do ano que vem, até porque nós temos limites impostos pelo TSE, pela Justiça Eleitoral. Então, tem obra que ou você faz agora ou você não faz mais. Então, a tendência desse cabo de guerra é se partir caso o Lula não consiga resolver essa problemática. Tem a ver com equipe técnica, capacidade de entregar, de executar essas emendas. A equipe hoje da articulação política do Padilha, ela não é hábil na execução orçamentária, então existe um problema técnico, existe um problema político, que é uma falta de visão, de entendimento. Eu vou dar aqui só um exemplo de que essa visão, essa falta de visão, essa miopia, ela permanece hoje mesmo. Hoje o Palácio do Planalto anunciou que o Lula ia fazer uma reunião com lideranças partidárias. Ora bola, será que o Lula não sabe que nós estamos numa semana esvaziada, uma semana de feriado? O Lira liberou todo mundo, o Lira agora está viajando para São Paulo para um evento e depois vai embora para casa, para Alagoas. Então, assim, se um governo não consegue nem fazer uma avaliação correta de uma agenda política, o que dirá de uma articulação que envolve interesses regionais de tantas lideranças? Pois é, algo elementar, né? Agora, Cristiano Beraldo também com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, Beraldo.
paciência está no limite e o combustível estaria acabando, disse Lira sobre a relação do Executivo Federal com o Congresso. Beraldo, Lula participando da articulação tende a melhorar essa relação entre Executivo Federal e também o Congresso, ou a mini-reforma ministerial é inevitável? Bem-vindo. Obrigado, Daniel, obrigado a todos que nos ouvem e assistem, boa noite aos meus colegas de bancada. Olha, o único combustível que não acaba é do Aerolula, e agora vai ter que ter mais combustível, porque Lula quer um avião maior para passear com a dona Janja. Do ponto de vista político, a gente pode comparar a nossa situação com a situação norte-americana. Eu gosto dessas comparações, os Estados Unidos é aqui perto, sempre teve muito presente em momentos históricos do Brasil, mas a gente parece que, como país, prefere mantê-los longe. Os exemplos, os bons exemplos que os Estados Unidos têm para nos dar, a gente procura não ver. Estados Unidos passou, nas últimas semanas, por um drama da aprovação do aumento do teto de endividamento, que colocou em risco a possibilidade do governo de continuar bancando, financiando atividades do Estado. Agora, por que os Estados Unidos está tão endividado e nessa situação difícil que acabou de ser resolvida nesse final de semana? Porque lá eles têm que ter dinheiro para ajudar a Ucrânia numa guerra contra a Rússia. Eles têm que ter dinheiro para fazer a infraestrutura do país, que já é muito boa, avançar ainda mais, para que ela esteja preparada para as próximas décadas. Eles precisam investir em oleodutos, em portos, em aeroportos, em coisas estratégicas de educação, de ciência, questões médicas e hospitalares. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a articulação política, ela reside em quê? Cadê o grande projeto do Lula 3, terceira edição desse filme? Cadê o grande projeto? O projeto não há. Precisa de dinheiro para continuar com políticas assistencialistas e para que ele possa distribuir dinheiro através dos ministérios para poder ter apoio, ter voto, para votar coisas importantes dentro do Congresso Nacional. Olha o nível da nossa mediocridade política. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, deu uma declaração para lá de infeliz, está sendo metralhado porque disse que Brasília é uma bolha, que Brasília não está alinhado com o resto do Brasil. Ora, Brasília não é só o Palácio do Planalto, as residências oficiais e os jantares luxuosos que o Rui Costa frequenta. Brasília é muito mais que isso. Tem as cidades satélites, aliás, pertinho ali da esplanada dos ministérios, tem a rodoviária de Brasília. O ministro que veio da Bahia devia experimentar passar ali para tomar um café uma vez por semana, para ter noção do que é efetivamente a realidade do povo de Brasília, o povo de verdade, não os que são agraciados pelas benesses do poder, mas tem muita gente trabalhadora, dando duro ali. Então ele está sendo metralhado e agora o Lula tem que assumir a articulação política. Tudo que o Lula não quer é ter que trabalhar, porque ele quer passear, ele quer dar declaração, ele não tem compromisso nenhum. Semana passada, ele disse que para ter uma reforma ministerial era necessário que houvesse uma catástrofe. Bom, tá dada. Lira foi hoje ao encontro com Lula dizer exatamente isso. A catástrofe, presidente, já aconteceu. Pois é, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota conectado diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse após o encontro com Lula que essa reunião foi justamente para fazer uma arrumação mais efetiva na base governista. Agora, em 6 meses, o governo já acumulou muitos reveses no Congresso Nacional. O que precisa ser feito para Lula conseguir organizar essa base governista? Você aposta na reforma ministerial? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, audiência. Daniel, eu não acredito nesse tipo de milagre. A conversão seria muito grande. Eu acho que a mensagem que o Arthur Lira passou é muito importante. Na minha opinião, o Congresso Nacional tem agora a chance de exercer um protagonismo
inédito e muito importante nesse momento da história brasileira. Só que esse protagonismo, muito dele depende de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e de Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu acho que o Arthur Lira tem adotado uma postura muito mais assertiva do que a gente tem visto em Pacheco. Lira parece que tem uma compreensão melhor, tanto do momento histórico que a gente está vivendo, quanto do sentimento popular, que é um sentimento de rejeição ao governo, que se caracteriza por ideias erradas e por um discurso repetido, populista, ressentido e rancoroso. É isso que o eleitorado vê e rejeita. Se Arthur Lira entender, fizer uma leitura desse momento e souber usar bem o poder que ele tem, se ele resolver usar esse poder para corresponder às expectativas de dezenas de milhões de brasileiros que estão nesse momento se sentindo órfãos politicamente, Arthur Lira pode ganhar uma nova estatura e ampliar a sua base eleitoral com os votos de muitos eleitores de direita. São eleitores que estão cansados de conversa fiada e de lacração. Eles estão cansados de memes. O que eles querem agora é ver resultados. Muita gente, muitos eleitores, estão começando a entender o que disse o grande economista Milton Friedman. Nós nunca vamos resolver os nossos problemas elegendo a pessoa certa. Nós vamos resolver os nossos problemas somente quando nós tornarmos politicamente vantajoso para a pessoa errada fazer a coisa certa. Também com a gente nesta edição, Tiago Pavinato. Pavinato, uma ótima noite a você. Boa noite, boa noite. Ótima noite, seja bem-vindo, uma ótima semana para a gente. Bem, o governo sofreu uma série de derrotas nos últimos meses. Arthur Lira foi enfático. Paciência está no limite, o combustível estaria acabando, justamente quando ele trata dessa relação do Executivo com o Congresso Nacional. O que o governo e o presidente Lula ainda não entenderam? Bom, eles não chegaram no campo da racionalidade, eles estão ainda trabalhando nos domínios da insânia. Isso é importante que se diga. Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Dantas, nossa audiência querida, também a não tão querida assim. Eu tinha um professor de Direito Civil, chamava-se Rui Geraldo Camargo Viana. O professor Rui Geraldo, certa vez, ele foi fazer uma banca de examinação de tese de doutorado, que ela discorria sobre o dano estético. Pouco se falava no Brasil sobre dano estético. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, o médico erra e você, ao invés de ficar mais bonito, fica mais feio. E ele falava o seguinte: e se nós pensarmos no caso de um paciente tão feio, tão horroroso, tão medonho, que qualquer bisturizada que o médico dê na cara é capaz de melhorar, então não tem dano estético. Ele falava isso. Ele era uma pessoa que brincava naquela época que se podia brincar na sala de aula, hoje talvez não se possa mais fazer isso. Mas por que eu retomei essa lembrança do professor Rui Geraldo, Daniel? Porque, olhando a questão da reforma dos ministérios, que os meus colegas bem apontaram aqui, principalmente o Beraldo, eu não vejo problema nenhum nessa reformulação de ministérios com base na pressão do Centrão, do Lira. O Ministério da Saúde que foi uma das... Apesar de não ter plano de governo, apesar de não ter projeto, na campanha um dos pontos que fizeram Lula se sobressair na campanha, e talvez o ponto mais importante que tenha concorrido a favor da sua eleição, ao lado de outros, foi a questão da saúde, a questão do negativismo, a questão da vacina. Mas nós tivemos um governo de transição, empregou-se muita gente, e meses depois de começar esse governo,
O Brasil, ele perdeu mais de 20 milhões de doses de vacina da Covid-19. Olha, a Covid-19 a vacina era o elixir, era a salvação do mundo, a coisa mais importante. Você podia brincar com a Santíssima Trindade, você podia quebrar marretado uma estátua da Virgem Maria num campinho de futebol, mas não podia falar mal da vacina da Covid. Mais de 20 milhões de doses foram perdidas. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não distribuiu. Mas teve tempo para fazer post do Zé Gotinha para tirar sarro do Bolsonaro recentemente. Agora, distribuir a dose não teve tempo. Aí você olha, anticoncepcional. Nós tivemos também 30 milhões de comprimidos de anticoncepcional que estão perto da data de validade, vão ter que ser incinerados. Fala pra mim, o que o Ministério da Saúde está fazendo? Porcaria nenhuma. Então qualquer mudança ali é como a bisturizada na cara da pessoa, que é horrorosa, monstruosa, sabe, não é um dano estético, qualquer coisa que se fizer ali melhora. Então isso não é o que me preocupa. Então o caso do ministério é esse, sabe, qualquer coisa que se fizer ali, não tem um ministério que preste, nesse governo. Então qualquer coisa é qualquer coisa. Bom, Lira, o Lira, ele é muito infeliz nas suas frases. Para que ele vai dar uma declaração falando que a boa vontade dos partidos está acabando? É o tipo de coisa que nos dias de hoje, se a gente comenta, vão dizer que a gente está caluniando a pessoa. Boa vontade, todo mundo sabe o que é boa vontade. Então, se você solta assim a seco, né, você sabe o que é boa vontade. Boa vontade. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo do professor Geraldo, aquele sujeito feio, horroroso, que levou só a bisturizada na cara, né? Você não sabe se sai o mais feio ou mais bonito. Ele vai contratar uma garota, uma dessas que ficam na Praça João Mendes, né? Meio-dia ele passa lá, a garota quer saber da boa vontade que ele vai ter com ela. É isso que eu entendo por boa vontade. Por outro lado, a gente precisa pensar uma coisa. Nós vamos tratar desse tema aqui, eu só vou dizer o tópico, mas eu não vou entrar nele. Nós temos, nesse governo, né, que fez tanta coisa boa, já esse governo salvífico, tá, esse governo dos pobres, nós temos 438 pessoas que não estão recebendo o Bolsa Família. Só rebatizaram, não adiantou nada. 438 famílias, 438 mil famílias. Se você faz por 4, 5 pessoas uma família, eu estou falando de 2 milhões de brasileiros com fome. 2 milhões de brasileiros passando fome. Então nós temos 2 milhões de brasileiros passando fome, 438 mil famílias sem receber o Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família é que está passando fome, está realmente precisando. Ao mesmo tempo que o Lula está reformando ele quer ter uma cama, quer ter assar o escritório, quer levar sem cadeira semi-leito para levar lá o séquito de jandaias e araras vermelhas que seguem Macunaíma para todo canto. Então, quando o Lira vê isso também na qualidade de presidente da Câmara, sabendo que essas emendas, por mais que sejam emendas do relator, vão ser repassadas para que os seus deputados invistam nas suas bases, é melhor ele entregar a emenda para que o deputado faça alguma coisa pelo eleitorado dele, do que deixar esse dinheiro na mão do Lula para ficar reformando o A330 para ir passear com a Janja. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente até entende. E é até bom que, já que o Lula não se manca, já que o Lula não se toque o Arthur Lira. Muito melhor gasto, muito embora a gente não saiba, porque não é só secreto, é secretíssimo esse orçamento hoje em dia. Mas é muito melhor que ele seja gasto nas bases do que ele não saia nas mãos desse governo perdulário.